Wellington, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, aos nossos ouvintes. Faz algum tempo, né, que a gente não se encontra. É remoto, a gente fala sempre com o Wellington, mas hoje ele veio aqui no estúdio da CBN. Inclusive, quem está nos assistindo pelo YouTube e o Facebook vai poder assistir aqui a entrevista com o Wellington. Bom, hoje o assunto é falsa produtividade. O que seria isso, Wellington? A falsa produtividade tem a ver com ficarmos ocupados o dia todo com tarefas e no final do dia, se a gente parar para olhar, ok, a gente fez um monte de coisas, mas aquelas não fez nada. Nada daquilo era tão relevante assim ou deveria ter ocupado o tempo que ocupou. Certo. Bom, então muita gente já deve ter se identificado aí no primeiro momento com isso, né? Qual que é o real problema nisso? É ter muitas coisas para fazer, não saber separar o que é importante do que é urgente, ou qual que é o problema nisso daí, da falsa produtividade? O que você trouxe realmente, quando a gente começa a pesquisar ali, ou diagnosticar, passa por isso, né? Às vezes a pessoa não sabe estabelecer bem prioridades. Ela coloca tudo no mesmo balaio, como se tivesse uma importância semelhante. E aí além disso, acredita que é capaz de resolver 20 coisas num único dia. Então, assim, ela teve até um dia em que despachou várias questões que precisavam ser resolvidas mesmo, mas não necessariamente nesse tempo. E aí, à noite, dá conta de que, nossa, eu não fiz a coisa mais relevante. Porque a mais relevante era também a mais trabalhosa, a mais desagradável, que às vezes envolvia uma conversa complicada com alguém, então vai adiando. Só que em um determinado momento a consciência chega e pesa e diz, olha, mas não foi tão produtiva assim, você não fez tal coisa. E quais as consequências disso no nosso ambiente de trabalho, por exemplo? Como se tem hoje uma busca por produtividade muito grande, por eficiência, Cláudia, tem gente que não faz essa avaliação, realmente coloca tudo no mesmo balaio e o que ele quer é quantificar, né? No final do dia eu tiquei lá 15 itens. E a grande consequência é que não há progresso real. E há uma insatisfação também. Porque, no fundo, a pessoa sabe, ou seja um gestor ou alguém está escutando em casa, ele sabe que aquilo que deveria ter sido resolvido não foi procrastinado. Só que existe uma sensação de que eu trabalhei. Como, por exemplo, o fato, isso é muito comum nas organizações, né? Gente que fica em reuniões o dia todo e no final do dia fala, nossa, eu fui extremamente produtivo. Mas é um auto-engano, ele não foi, ele ficou ocupado em reuniões intermináveis, em reuniões que não deram para nada, só tomou café o dia inteiro e comeu biscoito, mas e conversou com um monte de gente, mas não tem algo assim, mas o que ficou decidido, para onde que vocês vão? Não é a única questão a reunião também. Tem gente, por exemplo, que quer limpar a caixa de e-mails. Eu tô com um monte, aí fico o dia inteiro limpando a caixa de e-mails, no final do dia zerei minha caixa de e-mails, mas vários desses e-mails não precisavam nem ser respondidos, ou se fossem respondidos daqui a 48 horas, estava ok. Tem gente, por exemplo, a falsa produtividade. Ele não quer fazer o que deve, só que tem uma mesa de trabalho que está bagunçada, o escritório fala, não, eu vou resolver isso. E no final do dia tá um brinco aquilo. Mas uma diarista podia ter resolvido também o trabalho que ele deveria ter feito, não fez. Aí, a delegar, nesses casos, pode ajudar a ter uma produtividade melhor? Seguramente, porque nós devemos delegar o quê? Aquilo que um outro pode fazer com a mesma qualidade para que a gente tenha tempo de fazer o que cabe somente a nós. Esse é o ponto crucial da delegação. Um líder, por exemplo, ele não deve delegar trabalho de liderança, mas ele deve delegar todo o trabalho que não é especificamente de liderança, de gestão, trabalho de gestão, para que ele possa focar o tempo naquilo que é relevante. Só que tem pessoas que adoram tarefas de estimação. Tem coisas assim, sempre fui eu que paguei a conta de energia elétrica. O Wellington falou isso numa outra coluna, né? E às vezes ele já não está mais nesse cargo, né? Dentro da própria empresa, por exemplo, ele já não faz mais isso. Não faz. Não deveria fazer mais isso. Só que a relação dele com produtividade eu sou produtivo quando faço tal coisa. Não é quando ele está resolvendo as buchas que ele deveria estar resolvendo. Então, eu diria assim, muita gente cai na falsa produtividade por causa do auto-engano. E é claro, quando sentamos para conversar com alguém, Cláudia, a gente pergunta, e daí como foi teu dia? Nossa, fiz um monte de coisas. Parece que ao ouvir isso, nós temos também que responder, eu também fiz um monte de coisa. Na verdade, não. Pessoas extremamente produtivas, elas têm
tempo livre na agenda. Elas têm tempo livre na agenda. E é por isso que precisa delegar, é por isso que tem que focar naquilo que precisa ser feito. E tem várias outras coisinhas que podem ocupar o nosso tempo, só que não vão dar nada. Então é melhor não ocupar. Não ocupar. Ô, Wellington, não é aumentar o tempo de trabalho, né, para ser mais produtivo. Tem até uma frase interessante do Peter Drucker, né, o grande guru, o grande mestre, que dizia assim: nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Olha, pois é de se pensar nisso. Isso é do livro da liderança, né, do Novíssimo Evangelho, né? Porque se a gente seguir isso, né, saber o que precisa ser feito e aquilo que também não precisa, isso já ajuda a chegar na tão sonhada produtividade que todos buscamos hoje. Aí. Wellington, muito obrigada e até o próximo CBN Empresas. Obrigada. Obrigado a você, Cláudio. Um grande abraço. Perguntas para o Wellington é só mandar no nosso WhatsApp, 3032 1500. Agora